Ave Maria, caríssimos senhores e senhoras, mais uma vez estamos aqui no canal São José para alçarmos sempre aquele voo que vai nos conduzir à eternidade feliz. Este canal é destinado para lhe ajudar a subir os degraus para alcançar as alturas máximas, ou seja, aquele pináculo que chama-se a felicidade celeste. Mas, por sermos humanos, precisamos de bases, ou seja, pista para alçar o voo, decolar o nosso pensamento. Vamos tomar a Sagrada Escritura como a nossa pista. São Jerônimo, tradutora da Bíblia para uma só língua, latim, diz: quem reza fala com Deus, quem lê a Sagrada Escritura ouve a Deus falar no seu interior. Comecemos, portanto, por contemplar a Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa morada está nos céus, de onde também nós esperamos encontrar Jesus Cristo, Senhor. Portanto, nós nascemos para o alto, onde seremos eternamente felizes. Estamos aqui na terra de passagem, devendo fazer o que diz São Paulo na sua Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, deveis buscar as coisas do alto, onde está Jesus Cristo sentado à direita do Padre Eterno. Sua Santidade Bento XVI, na sua encíclica A Esperança Cristã, num dos capítulos diz o seguinte: num capítulo dos ritos antigos do batismo, os pais e padrinhos da criança iam para junto do sacerdote a fim de pedir o batismo. O sacerdote perguntava aos pais e aos padrinhos: para que ides batizar esta criança? Os pais e padrinhos respondiam: para dar-lhes a vida eterna. Ouçamos, portanto, o que diz a doutrina católica no catecismo a respeito do santo batismo. O batismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no espírito, vita spiritualis annua. Ou seja, o batismo é aquele sacramento que nos abre as portas do céu. O Papa responde diante dos pais que dizem que vem à igreja buscar a vida eterna para a criança. O Papa responde na sua encíclica Esperança Cristã, dizendo: parece-me que não. O homem contemporâneo esqueceu-se do sentido eterno. O homem vive nos dias odiernos como se o céu, o purgatório, o inferno não existissem. Como se fossem uma realidade ultrapassada, em que os homens só se importam com as realidades terrenas. O homem fica apenas à busca das honras terrenas, do status, dos prazeres corporais e sensuais, vivendo uma vida dissoluta e pecaminosa. Ora, a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz-nos o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Entretanto, todo mundo vai morrer. A condição para que a morte venha, basta que se esteja vivo, pois todo homem é mortal. O porquê de São Paulo dizer que é a morte o salário do pecado? Não obstante, vemos inúmeras pessoas em estado de pecado mortal e não morrem. É porque ele não está a falar da morte corporal, mas a morte eterna, da privação da vida eterna que o pecador inveterado oferece por falta do arrependimento e emenda de vida nesta terra de exílio. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses capítulo 2, versículo 12: assim, meus caríssimos,
Vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência. Diz também Santo Agostinho: aquele que te criou sem a tua concorrência não te salvará sem a tua colaboração. Isso para chancelar o já dito por São Apóstolo Paulo. Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. O importante é salvar a nossa alma. Os santos têm por grande estima ao que se refere à salvação da alma. Um dia o Padre Pio, envolto na multidão, um jovem quis ouvir dele algo que lhe ajudasse na vida. Então bradou com voz forte pedindo a São Pio de Pietrelcina: Padre Pio, diga-me algo, diga-me algo que possa ser útil na minha vida. Ao que São Pio respondeu: salve a tua alma. São Luís de Gonzaga, antes de cada ato que exercia no dia a dia, se perguntava: o que me vale isso para que eu ganhe a vida eterna? Cada um dos nossos atos, cada um de nós, enquanto estivesse a fazer as 1001 coisas da manutenção diária, deveria perguntar: o que estou a fazer para ganhar a salvação eterna? Quando você está a fazer a sua barba, quando você está a pentear seus cabelos, quando você está a escovar seus dentes, você devia perguntar: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Quando você está a caminhar, está a estudar, quando você está lendo um livro, para que este livro me ajuda para ganhar a vida eterna? Por que este filme me ajuda, que eu estou a ver agora, para ganhar a vida eterna de felicidade? Para que esta novela vai me auxiliar para eu ganhar a vida eterna? O Eclesiástico capítulo 7, versículo 40 nos diz: em tudo que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Quer dizer, medites nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. O que são novíssimos? Novíssimos são as ultimíssimas coisas que nos acontecerão. Se diz que esse jornal é novíssimo quando acaba de sair da gráfica. Ou seja, foi o ultimíssimo jornal a sair da gráfica que chegou em minhas mãos e que, portanto, é novíssimo. O que são novíssimos para o homem? Os novíssimos do homem são morte, julgamento, paraíso ou inferno. Nós moraremos e seremos julgados num fórum particular, e se formos encontrados fora da graça de Deus, na inimizade com Deus, não entraremos no reino dos céus. Pois a beatitude é o privilégio dos santos, ou ao menos dos que, apesar de pecadores, tenham se arrependido e se reconciliado com Deus através da confissão. Ouçamos o que o Catecismo da Igreja vai nos dizer a respeito da confissão. Aqueles que se aproximam do sacramento da confissão obtêm a misericórdia de Deus, o perdão da ofensa a ele feita, e ao mesmo tempo são reconciliados com a Igreja que tinham ferido com o seu pecado, a qual, pela caridade, exemplo e oração, trabalha pela sua conversão. O Catecismo nos mostra que a confissão sacramental nos reconcilia com Deus, com a Igreja. Quando alguém peca mortalmente, ou seja, fere um dos 10 mandamentos da lei de Deus, de livre e espontânea vontade, consciência voluntária, esse incorre na inimizade com Deus. Quando ele se confessa, na hora em que o Padre absolve: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, misteriosamente, misticamente, dos dedos do Padre caem sangue sobre o penitente e o purificam, o lavam instantaneamente. E como diz Santo Agostinho, quando o nosso processo dos crimes que nós cometemos é apresentado a Deus, e não no ato da confissão, o sangue de Jesus cai sobre o processo
E Deus Pai, quando olha para o processo, não vê mais nada escrito sobre ele a nosso respeito. Antes, pelo contrário, vê vermelho, sangue de Jesus Cristo. E Ele que ama tanto ao precioso sangue do seu amadíssimo Filho, encontra os nossos pecados ali justificados. Portanto, nada melhor que examinar a consciência e procurar limpar a alma sempre pelo sacramento dos mortos, a confissão, que me vai devolver a vida e a amizade com o meu autor, que me criou, o meu Deus. Santo Afonso diz que 90% das pessoas que vão para o inferno são aquelas que cometem pecados de imoralidade e sensualidade. Nossa Senhora em Fátima, em 1917, ao dirigir seus 3 pastorinhos, disse com lágrimas sulcando seu rosto virginal, com tanta dor e tristeza: muitas almas vão para o inferno por causa do pecado da imoralidade e sensualidade. Um bispo amigo meu sul-africano manifestou uma enorme preocupação com relação aos jovens, dizendo: Padre Arão, estou preocupado com a juventude odierna, pois não há distinção entre os não católicos com os mundanos. Um pode dizer: eu sou pagão, não rezo e não tenho religião. Outros dizem: sou mundano. E o jovem católico diz que o é, ou seja, eu sou católico, etc. Mas a mesma devassidão que assola, que arrasa com a vida dos jovens pagãos, jovens sem religião, jovens ateus, é a mesma devassidão que arrasa os católicos. Os católicos vêm às missas, assistem às santas missas, confessam os seus pecados e voltam novamente ao pecado. Eles não vivem na graça de Deus. São poucos que se confessam. Muitos não se confessam. E vivem em estado de pecado, recebem a Eucaristia, profanando esse sacramento do amor, ofendendo o seu Criador. Talvez posso dizer, Padre Arão, que os católicos que conhecem a verdade, recebem os sacramentos, ofendem mais a Deus do que o pagão que não se aproxima à mesa do Senhor. Mas todos são iguais, porque não podem herdar o reino dos céus. Assim se verifica que as armas que a Igreja oferece para evitar o pecado não são bem usadas. A Bíblia nos diz no livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 12: não procureis a morte por uma vida desregrada, não sejais o próprio artífice da vossa perda. Portanto, se não se busca orientar a existência terrena com base à confissão, à mudança de vida, evitar as ocasiões próximas do pecado, se está preparando a própria morte eterna. Como diz o ditado em latim: talis vita finis ita, tal vida, assim será o fim. Ou seja, quem habitualmente vive no pecado morrerá nele e se perderá para sempre. A Bíblia diz: quem ama o perigo, nele perecerá. Se você vive constantemente no pecado, assim morrerás. É necessário que se aproxime à confissão, para que continuamente lave o seu espírito, a sua alma, te purifique dos pecados que, infelizmente, habitualmente, nele vives. Mas por que se peca tanto? É por falta da oração. Alguém dirá: eu rezo muito, padre. Rezo o Santo Rosário da Virgem Maria, vou às missas, assisto aos programas religiosos, palestras, exposições, etc. Mas essa pessoa ainda vive num pecado inveterado. Por quê? Porque não sabe rezar. Não sabe rezar. Um grande pai da igreja, Santo Agostinho, diz: quem reza para de pecar, mas quem peca
não reza, ou seja, para de rezar. Quem reza de verdade já criou força de vencer o pecado, pois está com o Espírito Santo, o qual lhe dá a repugnância pelo pecado, lhe dá a rejeição pelas coisas imorais e vive continuamente buscando a Deus. Santo Afonso diz que se Adão e Eva tivessem rezado no paraíso, Satanás não os teria enganado. Santa Teresa de Ávila diz: quem deixa de rezar joga-se no inferno sem a ajuda dos demônios. A oração é a que nos proporciona a graça para vencer o pecado. É por isso que o Santo Afonso diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. Satanás está à nossa volta, nos tentando para o pecado, como diz a Escritura Sagrada. O diabo, vosso inimigo, anda ao vosso redor como leão rugindo, à procura de quem devorar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, diz a primeira epístola de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Os piores obstáculos que impedem um homem de herdar o reino dos céus são enumerados pelo apóstolo Paulo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus? Pergunta São Paulo. Não vos deixeis enganar, irmãos, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim, foram alguns de vocês. Talvez muitos de nós fomos isso que São Paulo disse. Entretanto, continua São Paulo, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Ou seja, aquele que viveu essas imoralidades, essas devassidões, todas as misérias, quando se aproxima à confissão, recebe a absolvição sacramental, sai purificado, limpo. É por isso que na mansão eterna do Pai nós encontraremos todos com alvas tão resplandecentes, tão brancas. E Deus dirá: esses são os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem lava suas vestes no sangue do Cordeiro é aquele que sabe se aproximar humildemente à confissão, ajoelhando-se e declinar os seus pecados. Não escondais os vossos pecados. Confessai-vos, sempre confessai-vos bem. Um dia trataremos deste ponto que é muito importante para a salvação eterna. O livro do Eclesiástico, capítulo 17, versículo 25, nos diz: anda na companhia do povo santo com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Quer dizer, se eu habitualmente participar das cerimônias religiosas, assistir ao primeiro sábado, à solene coroação de Nossa Senhora, à recitação do Rosário, ir ao meu núcleo para rezar com os meus irmãos, participar dos eventos religiosos, eu estarei na companhia dos que proclamam a glória de Deus, e assim facilmente eu poderei evitar os pecados. Mas se eu estou habitualmente em companhias enganosas e pecaminosas, eu serei facilmente contagiado pelos princípios pecaminosos e vou incorrer nas faltas, cometerei pecados mortais que vão me conduzir à morte eterna. Eclesiástico 21, versículo 1. Filho, pecaste, não faças mais, mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá.
Portanto, devemos fugir das ocasiões próximas do pecado. Não percamos o foco da nossa vida eterna. Estamos apenas de passagem na terra e tudo o que se possa conseguir na terra seja para nos ajudar a ir para o céu. Nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e é só os que se esforçam apoderam-se dele. Ou seja, o céu é dos violentos, aqueles que crucificam sua própria carne. Crucificar a sua própria carne é evitar tudo quanto possa te proporcionar a imoralidade, a sensualidade, todos os pecados. Quando Jesus diz abrace a tua própria cruz, estenda as mãos nela e se deixe crucificar, Ele está a dizer-te, crucifique a tua carne. Abandone as modas imorais. Abandone a sensualidade, o adultério, a fornicação, a mentira. Todas essas impurezas que estão no nosso interior devem sair de você, para dar chances para que o Espírito Santo possa inabitar a sua alma e te proporcionar a vida eterna. Os que se esforçam para ganhar a vida eterna, nela entrarão. Quando se faz uma pergunta diante de uma plateia, quem deseja alcançar o reino dos céus? Toda a multidão responde, em uníssono, eu quero. Depois a gente pergunta, o que você sabe sobre o céu? Quantos livros você já leu sobre o céu? De que você já participou? Já participou numa palestra sobre o céu? O auditório fica gelado. Ninguém se pronuncia, pois é claro, quase ninguém fala sobre essas verdades eternas. Há pessoas que acham que a vida terrena é o maior bem que nós temos. Isso é um absurdo tremendo, pois o que existe de mais importante é a vida com Deus. A vida é eterna. É por isso que tantos santos e mártires desprezaram esta vida terrena. Santa Inês teve os dentes, os seios arrancados para evitar de recusar a Cristo, porque não quis adorar a uma deusa pagã. E assim ela foi martirizada. Menina de apenas 12 anos de idade, ofereceu resistência a homens fortes, a terríveis suplícios e tormentos no seu corpo. Porque o nosso corpo foi nos oferecido antes para com ele glorificar a Deus, não para servir a Satanás ou aos nossos prazeres. E depois disso Deus vai recompensar o nosso corpo, glorificando-o, tornando-o imortal, introduzindo-o no céu. E lá viveremos na felicidade plena. Não existe nenhuma alegria na face da terra capaz de comparar-se com a mínima das alegrias que existe lá no céu. Por isso, podemos crucificar a nossa carne, o nosso corpo, nossos vícios podem ser pisados, calcados sobre os pés, que nós não estamos perdendo a vida, como dizem os sensuais. Quem perder a vida por amor a Deus, ganhará a vida eterna. Os santos pagam um preço enorme para ganhar a vida eterna. Caríssimos senhores e senhoras, nessa sessão sobre os céus, nós vamos deixar ficar esses pensamentos para serem meditados da melhor maneira possível. E numa outra ocasião, nós vamos pegar vários aspectos das grandes lutas, das grandes batalhas que empreenderam os varões católicos, os varões cristãos, os varões do Antigo Testamento para alcançar o reino dos céus. Com certeza ali encontraremos exemplos que possam nos edificar, de modo a engendrarmos, a traçarmos linhas mestras por onde caminhar para alcançarmos a eternidade feliz. Fica, portanto,
ficam esses princípios neste canal São José, onde você sempre encontrará maravilhas sobre a eternidade. Desde já, o desejamos um Salve Maria muito forte, que vai abarcar toda a sua família, todos os seus conhecidos, aos quais desejamos que você que está vendo este vídeo, compartilhe este vídeo, dê o seu like e peça, diga, aconselhe que os outros se inscrevam nele, porque só encontrarão maravilhas celestiais. Nossa Senhora lhes ajude. Até a próxima edição. Salve Maria!